Com a palavra, pela ordem, o senador Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente. Se o senador Caiado me permitir, eu completo esta informação. O edital do concurso a que se submeteu Fachin é anterior à Constituição e o Conselho da OAB do Paraná definiu que a advocacia tinha somente impedimento contra o Estado e pessoas jurídicas de direito público. O impedimento se dava exatamente contra o Estado e pessoas jurídicas de direito público. Essa é a informação. Desculpe, senhor presidente, me desculpe, senhor relator. O artigo 125 da Constituição Estadual do Paraná consagra o exercício das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado é privativo de procuradores integrantes de carreira, que será organizada e regida por estatuto próprio definido em lei, com observância dos artigos 39 e 132 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. É vedado aos procuradores do Estado exercer a advocacia fora das funções institucionais. É o artigo 125 da Constituição Estadual do Paraná. Mas eu vou submeter a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa analisar. Continua em discussão. A questão a que se refere o senador Ferraço leva em conta a data da posse do procurador e não do concurso realizado, que é anterior à Constituição. É por isso que, embora procurador, ele tinha a prerrogativa de advogar, desde que não fosse contra o Estado e pessoas de direito público. Mas nós vamos esclarecer melhor a Vossa Excelência com a documentação necessária que o fato exige, para que Vossa Excelência tenha tranquilidade no dia da sabatina, podendo, inclusive, no dia da sabatina, de ouvir do próprio Luiz Fachin os esclarecimentos a respeito desse fato. Senhor presidente. É isso aí. O senador Caiado pediu a palavra para falar pela ordem, assim quebra, senhor presidente, a inscrição de oradores previamente feita. A ponderação que faço ao nobre relator é que, diante das preliminares aqui apresentadas pelo senador Ferraço, é lógico que o senador Álvaro Dias não terá como argumentar e nem contraditar todo esse estudo e todos esses dados que foram aqui colocados, que são dados que merecem uma resposta exatamente do nobre relator. Isso é condição sine qua non. São condições preliminares para que possamos chegar à sabatina. Não é que isso deverá ser respondido no momento da sabatina. São condicionantes para que ele possa chegar à sabatina. Então, nós temos que analisar com muita tranquilidade, porque a presidente da República ela demorou 9 meses para indicar o candidato. O senador Ferraço, ele levanta, baseado naquilo que foi publicado no currículo do candidato. Chama a atenção dos presentes que há um orador na tribuna. Então, senhor presidente, continuando o raciocínio, não tem porquê nós exigirmos do relator uma resposta imediata. Ninguém consegue, com um currículo desse e com esse grau de detalhamento com que o senador Ferraço conseguiu identificar esses pontos, que o nobre relator tenha condições de nos responder. Então, nada mais correto, para que não pare nenhuma dúvida, para que essa casa tenha a maior tranquilidade para poder analisar todos os fatos que estão aqui declarados no seu currículo, que haja um sobrestamento e que possamos receber depois os documentos e futuramente, aí sim, nós vamos arguir o candidato. Essa sabatina, esse fato, ele não pode ser no momento da arguição, porque esse fato, ele impede sequer a pessoa de ser o candidato. Essa é a colocação que foi feita.
A condição apresentada pelo senador Ferraz, ela é condicionante a se ter uma sabatina. Então, até que isso aqui fique comprovado, nós não temos como ir para a sabatina. Não é que ele vai explicar, é que anteriormente o relator tem que dar a nós a argumentação para que possamos, aí sim, resolvido e esclarecido os fatos, nós iremos para a parte da sabatina quando aí for determinada. Essa ponderação que faço ao nobre relator, que é um parlamentar experimentado e que sabe que este momento é um momento extremamente delicado da vida política nacional e que essa casa, mais do que nunca, precisa de ter toda a cautela para que amanhã não possamos aí cometer erros primários como esse, que eu quero parabenizar ao senador Ferraz pela sua capacidade de trabalhar durante todos esses dias e identificar fatos relevantes como esse. Muito obrigado, senhor presidente. Eu respondo, com a permissão do presidente, ao senador Caiado. O regimento exatamente é prudente ao estabelecer os 5 dias de vistas exatamente para que esses fatos possam ser esclarecidos. E eu posso desde já adiantar que estamos com a assessoria no gabinete já realizando o cotejamento das datas para esclarecer até a próxima quarta-feira, certamente ainda no dia de hoje, mas eu creio que a existência da possibilidade do pedido de vista se dá exatamente para questões dessa natureza, que são questões preliminares, concordo, e que devem ser esclarecidas até o momento da sabatina. Isso, no entanto, não nos obriga a sobrestar para adiar. Como bem diz o senador Caiado, nós já estamos aguardando há muito tempo pela nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a ponderação que eu faço, senhor presidente. Não há necessidade de sobrestamento. Nesses 5 dias regimentais do pedido de vista, nós teremos todas as condições de eliminar as dúvidas existentes na preliminar suscitada pelo senador Ferraz. Senhor presidente, uma ponderação que faço ao nobre relator. Neste período, nós ainda temos um feriado, onde as atividades no Senado Federal elas estão diminuídas. A necessidade de nós termos toda uma assessoria para avaliar toda essa documentação, como também as questões que serão preparadas para a próxima quarta-feira. Eu realmente não vejo por que esse atropelo, o que realmente uma sessão a mais estaria de tanto problema à base do governo, a essa obrigatoriedade de ser exatamente a semana que vem, intercalado com o feriado, onde a partir de amanhã ao meio-dia, pouca atividade nós teremos no Senado Federal, retornaremos numa segunda-feira à tarde e aí nos depararemos exatamente com a arguição na quarta-feira. Mas por que isso? Quer dizer, a presidente pode ter 9 meses para poder, aí sim, gestar um candidato ao Supremo Tribunal Federal. E nós temos exatamente 3 dias úteis para deliberar sobre todo o seu currículo, como também a documentação exigida como preliminar para ele poder ser candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu pondero a Vossa Excelência, presidente, que realmente isso não tem porquê, esse movimento de afogadilho, isso depõe contra a Casa e principalmente contra a Comissão de Constituição e Justiça. O senador Álvaro Dias acaba de receber informações calcadas em documentos que poderão até esclarecer as questões que foram levantadas aqui. Se, por um lado, nós não devemos ser pressurosos em decidir uma matéria dessa importância, por outro lado, não devemos submetê-la a procrastinações que não trazem nenhum proveito para o país. O certo é que há uma vaga no Supremo Tribunal e que precisa ser preenchida. Esse fato, por si só, impõe que tenhamos um andamento regular do processo. Eu passo a informação aos senhores senadores e senhoras senadoras. O professor foi nomeado para o cargo de procurador do Estado em 12 de 2 de 89, já sob a nova Constituição Estadual de 5 de 10 de 89.
Todavia, sua nomeação decorreu de aprovação em concurso feito sob a égide da Lei Complementar Estadual número 26 de 1985, cujos artigos 55 e 62 estabelecem os deveres e as proibições do cargo. Observa-se que não há qualquer proibição ou impedimento de advogar aos integrantes da carreira, excetuadas as 3 hipóteses de impedimento do artigo 57. Primeiro, em que o mesmo seja parte ou de qualquer forma interessado. Segundo, em que haja atuado como advogado de qualquer das partes. Terceiro, em que seja interessado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau. Assim sendo, os candidatos foram aprovados em um concurso que lhes garantia tais prerrogativas. O decreto está aqui, o decreto número 6560, de 8 de fevereiro de 90, a súmula nomeação de servidores, e aí vem a relação dos aprovados no concurso, com Luiz Edson Fachin sendo o primeiro colocado nesse concurso. Está aqui também a Lei 26, que eu posso repassar ao senador Ferraz, se desejar. Presidente, questão de ordem. Os esclarecimentos estão, portanto, apresentados a Vossa Excelência, e eu imagino que a preliminar suscitada não é motivo para a protelação, a menos que queiram protelar por outras razões. Mas esse esclarecimento está oferecido a Vossa Excelência e a todos os senhores senadores. Presidente, questão de ordem. Artigo 403, presidente. Com a palavra, o senador José Pimentel, pela ordem. Senhor presidente, eu quero inicialmente parabenizar o relator pela presteza no esclarecimento e, ao mesmo tempo, registrar de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa matéria, determinando que aqueles que exerciam o cargo de procurador anterior à Constituição Estadual não têm qualquer impedimento sobre a matéria. Portanto, o nobre relator está totalmente correto e o Supremo Tribunal Federal já deu guarida a essas questões aqui levantadas. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Artigo 403, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, Randolfo Rodrigues. Artigo 4... Senador Randolfo pede a palavra para uma questão de ordem. Presidente, fundamenta essa questão de ordem no artigo 403 do Regimento Interno e artigo 383 do Regimento Interno. Senhor presidente, o artigo 383 do Regimento Interno diz o seguinte: na apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas. Na sequência, o inciso 2 do Regimento Interno, a linha E, argumenta o seguinte: o exame das indicações feitas na forma do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal seguirá as seguintes etapas. A linha E, a comissão convocará o candidato para, em prazo estipulado, não inferior a 5 dias úteis, ouvi-lo em arguição pública sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado. Senhor presidente, me parece que o nosso regimento é claro quando estabelece o prazo para arguição pública por parte dessa comissão. Ou seja, apresentado o relatório, que o foi no dia de hoje, pelo senador Álvaro Dias, teremos 5 dias úteis para ser feita a arguição pública. Não, senador, perfeito. Veja, a linha E é taxativa. A comissão convocará o candidato para, em prazo estipulado, não inferior a 5 dias úteis, ouvir-lhe arguição pública. Não, então não pode ser superior. Não pode ser acima de 5 dias úteis. Podemos fazer exercício com tudo, menos com português. Não cabe. Senhor presidente, essa é a questão de ordem que eu ofereço à mesa. E, no meu entender, essa questão de ordem é taxativa. Lido hoje o relatório, que seja feita a diligência à Sua Excelência, o candidato a ministro do Supremo, conforme suscita as dúvidas aqui levantadas pelo senador Ferraz, pelo senador Caiado. E já esclarecidas. E já esclarecidas, portanto. Senhor presidente, pela ordem. Façamos apreciação na próxima quarta-feira, conforme prevê o regimento da Casa, que é que rege o funcionamento do plenário e desta comissão. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, pedir a palavra pela ordem, senhor presidente. Eu estou...
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Só para disciplinar o nosso trabalho, se muitos ficam se interpondo e estabelecem um... Não, senhor presidente, eu pedi a palavra pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, sim. Líder do PMDB, senador Eunício Oliveira. Excelência, após a presidência terminar os esclarecimentos que está oferecendo. Nós não convocamos ainda a segunda reunião. Hoje é a primeira reunião para discussão do relatório. Eu acho que nós temos que concluir essa discussão, leitura e discussão. Nós temos que concluir esse item referente à discussão e aprovação do relatório, para posteriormente a presidência fazer a convocação do ministro já para a sabatina, que é o segundo ato neste ritual da Comissão de Constituição e Justiça. Questão de ordem. Uma palavra, quanto ao prazo, nós vamos seguir estritamente o que está no regimento. Certo. O senador Randolfo tem toda a razão. Nós temos que seguir o que está no regimento. Porque se nós fugirmos desses prazos, nós estamos, ipso facto, revogando arbitrariamente o que está escrito no regimento. Senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o senador Eunício. Pela ordem, o Senado sobrepõe a questão de ordem. Eu gostaria de saber, aqui no Senado, pela ordem sobrepõe questão de ordem? Porque eu fiz uma questão de ordem. Eu pedi para o senador Ronaldo, se você quiser falar primeiro, você falará primeiro. Vossa Excelência está equivocado. Eu sou calor, eu gostaria de saber. Vossa Excelência deu o regimento, senador. O que diz o regimento? Vossa Excelência deu o regimento. Mas o que diz o regimento é o contrário do que Vossa Excelência está dizendo. Senhor presidente, eu não quero polemizar em relação a essa matéria. Compreendo as divergências que possam acontecer aqui. Agora, eu quero deixar bem claro que essa discussão está sendo travada aqui, é natural isso que está acontecendo. O senador Álvaro Dias está dando os esclarecimentos até antecipadamente na discussão para ajudar a discussão. Agora, existe uma instrução normativa dessa comissão que, naturalmente, nós teremos um prazo estipulado por essa instrução normativa de vista coletiva. Terminada essa discussão, Vossa Excelência vai ser, como Vossa Excelência é um regimentalista e, obviamente, cumpridor da lei e das normas, vai dar vistas coletivas. Quem tiver dúvida, procura o senador Álvaro Dias para o esclarecimento até a data em que o candidato será sabatinado nessa casa. Portanto, não é que se fazer celeuma aqui, nem discussão. É natural que queiram os esclarecimentos dos senhores senadores, é mais do que natural, mas há um regimento que Vossa Excelência vai cumprir, que é exatamente após essa discussão, dar vistas coletivas para todos os senadores e senadoras poderem ter acesso ao processo. É esse o regimento. É isso. Garanta a questão de ordem, senhor presidente. Para poder contrapor também o artigo 383 do Regimento Interno da escolha de autoridades prevê exatamente, na apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas, ou seja, inciso 5º, além da arguição do candidato e do disposto no artigo 93. O que fala o artigo 93? Audiência pública, que eu acabo de requerer à mesa uma audiência pública. Me garante aqui. A comissão poderá realizar investigações e requisitar da autoridade competente informações complementares. O relatório deverá conter dados sobre o candidato, inciso 5º, passando a constituir parecer com o resultado da votação, aprovando ou rejeitando o nome. Então, antes de nós podermos marcar a arguição, é preciso que possamos ter todos os dados preliminares para lá chegar. E o Senado Federal, pelo seu regimento interno, define o mínimo de 5 dias. O mínimo. Quer dizer, nenhum presidente da Comissão de Constituição e Justiça poderá, antes de 5 dias, marcar a sabatina do candidato. Agora, não define qual é o limite maior. Como a presidência teve 9 meses,
para gestar o candidato, nós queremos apenas mais uma sessão. E isso aí, nós estamos embasados no inciso 4º, e que ele diz claramente que, além da arguição, nós podemos propor audiência pública, realizar investigações, requisitar de autoridades competentes informações complementares. Isso é prerrogativa nossa de senador. Nós não podemos ser atropelados pela tese dos 5 dias, ou por ter sido rotina na casa. Eu acho que nós temos que rever exatamente como deverá ser a forma de sabatinar os candidatos da Corte Suprema desse país. Não é possível essa confraria que é feita, e muitas vezes sem que seja detalhado ali pontos que são fundamentais para aqueles que vão definir a interpretação da Constituição brasileira. Como tal, senhor presidente, como prerrogativa do Senado Federal, eu encaminho à mesa um requerimento de audiência pública e também espero que vamos requisitar às autoridades competentes os dados levantados aqui pelo senador Ferraz para que possa instruir o processo corretamente. Se o processo está instruído corretamente, não tem como ser marcada a sabatina. Para contraditar, senhor presidente, eu peço ao senador Caiado contraditar, senhor presidente, que reduza a termos o requerimento que foi feito verbalmente agora, para que nós possamos submetê-lo à apreciação deste plenário. Era isso que eu ia solicitar, senhor presidente, porque poderá fazer audiência pública. Eu sou contra a audiência pública, não tem necessidade, por isso já encaminho o voto contrário ao requerimento. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência aguardasse um pouco, porque até agora o senador Caiado não formulou por escrito o seu requerimento. Senhor presidente, para um esclarecimento, Vossa Excelência está concedendo vista coletiva para que na próxima sessão nós façamos a deliberação do relatório do senador Álvaro Dias, ou está marcando já a sabatina para a próxima reunião? Isso é importante, senhor presidente. Não foi isso que eu falei. O que eu estou falando... É por isso que eu estou pedindo esclarecimento. Nós, como segundo tempo desse processo, vamos abrir vista coletiva e em sessão futura, a sabatina do candidato. Ou seja, na próxima quarta-feira, nós faríamos o debate e a deliberação do parecer do eminente deputado, senador Álvaro Dias, e aí sim, na próxima sessão, a sabatina. É isso que eu estou entendendo? Senhor presidente. Não. Senhor presidente, apenas para esclarecimento, eu quero informar a Vossa Excelência que nós estamos cumprindo rigorosamente o que está no regimento. Eu estou solicitando esclarecimento. E estou fazendo um esforço muito grande para corresponder aos objetivos de Vossas Excelências que estão se opondo a um andamento regular do processo. Nós vamos abrir vistas coletivas. E, nesse tempo, Vossa Excelência apresentará os seus questionamentos para serem apreciados numa outra reunião. Então, na outra reunião... Após a solução dessas pendências, nós vamos fixar a data para a sabatina do indicado. Está perfeito. Senhor presidente, pela ordem, apenas presidente. Para um esclarecimento regimental, senhor pela presidente. ordem, o senador Valadares. Presidente, até em respeito ao requerimento do senador Caiado, que eu sou contra preliminarmente, até em respeito à iniciativa do senador Caiado, acho que nós devemos deliberar sobre esse requerimento. Eu votarei contra o requerimento dele, mas democraticamente ele tem o direito de o seu requerimento ser colocado em votação para que deliberemos. Quanto a isso não padece dúvida. Nesta sessão. Quanto a isso não padece dúvida. Do contrário, nós haveremos uma prorrogação. Eu pedi ao senador daquilo que falou o senador para formular por escrito o seu requerimento para eu submeter à apreciação de todos. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer a leitura do que diz o regimento em relação às providências que o presidente deve adotar agora, né? O relator apresentará o relatório à comissão com recomendações, se for o caso, para que sejam apresentadas informações adicionais. Será concedida automaticamente vista coletiva aos membros da comissão e divulgado o relatório por meio do portal do Senado Federal. O portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas
que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas. Ou seja, o pedido de vistas é concedido hoje. O portal do Senado fica à disposição da sociedade para recolher informações que são submetidas ao relator. Não há como se precipitar decidindo sobre uma audiência pública sem necessidade, até porque os esclarecimentos solicitados pelo senador Ricardo Ferraço, data vênia, foram apresentados esses esclarecimentos. A legislação é clara e o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência firmada sobre essa matéria. Se isso não basta, eu não sei o que será necessário para esclarecer essa dúvida do senador. Por isso, relator, desculpa, eu estou me baseando na Constituição Estadual do Paraná. Os procedimentos devem ser adotados conforme o regimento determina e Vossa Excelência está cumprindo rigorosamente o regimento. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, aqui ao fundo, senador Aécio, presidente. Com a palavra pela ordem, o senador Aécio. Senhor presidente, eu tenho pedido a palavra aqui repetidamente aqui, mas o senhor não me vê, presidente. Desde o começo da sessão. Agradeceria ao senador Crivella se me permitisse usar da palavra. Por favor, à vontade. Eu só estou lembrando que eu pedi há muito tempo. Vossa Excelência está inscrito e é o primeiro orador no regime normal. Acontece que os nossos companheiros estão pedindo a palavra pela ordem ou para questão de ordem. Nesse caso, regimentalmente, eles podem quebrar a ordem de inscrição. Agradeço a Vossa Excelência por manter a palavra, senador Maranhão. E toda essa discussão, ela tem uma razão de ser. Exatamente aquilo que virou a sabatina de autoridades nessa casa. Sessões meramente homologatórias, quando não de homenagens àqueles que são indicados, não que não mereçam eventualmente essas homenagens. Mas o que me surpreende, ilustre presidente, é esse assodamento que não existiu por parte dos líderes da base governista que aqui se manifestaram na cobrança à presidente da República para que não deixasse essa lacuna de quase 9 meses na indicação de um ministro da Suprema Corte. Por essa razão, presidente Maranhão, e me vejo na autoridade de poder aqui externar esse meu sentimento, já há mais de um ano, muito antes da indicação do atual candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, apresentei nesta comissão um projeto de resolução que permite exatamente que a sabatina seja essencialmente um instrumento para que a sociedade brasileira, através dos senhores senadores, possam conhecer com maior profundidade a história, os compromissos de cada um dos indicados. Portanto, ao propor aqui, como faz o senador Caiado, uma audiência pública, isso não é um ato de rejeição ao nome indicado. Isso, na verdade, deveria ser um pressuposto, uma pré-condição para que haja uma maior tranquilidade por parte, inclusive, daqueles que o indicaram em relação ao nome que terá amanhã um cargo vitalício na Suprema Corte. Portanto, é uma bela oportunidade, por isso pedi a palavra e agradeço a Vossa Excelência por ter já indicado um relator para essa matéria, para nós rediscutirmos o processo de sabatina, não apenas de membros da Suprema Corte, mas também de outras autoridades que são submetidas a essa casa. Nos Estados Unidos, nós temos casos de que meses, 2, 3 meses, é um prazo médio para que determinados indicados sejam aprovados pelo Senado Federal. Portanto, é uma bela oportunidade para que nós elevemos o nível das sabatinas e transformemos o instrumento, repito, meramente homologatório, de homenagem aos indicados, numa possibilidade de que a sociedade brasileira conheça em profundidade quem são aqueles que, em última instância, vão definir e decidir temas da maior relevância e com reflexo na vida de milhões de brasileiros. Portanto, me assombra o fato, diante sequer da apresentação formal do requerimento para uma audiência pública, já ouçamos aqui manifestações contrárias a ela, como se isso já fosse uma rejeição peremptória e antecipada do nome. Não é o caso. Vamos, e acredito que essa comissão tem a oportunidade histórica de fazer isso, construir uma nova sistemática de discussão, seja do nome do atual ministro e nada pessoal em relação a ele, ou outros que sejam submetidos a essa comissão. Essa comissão, sob vossa presidência, senador Maranhão, tem a oportunidade de dar preferência, urgência à votação
votação desse projeto que restabelece a dimensão exata e adequada para as sabatinas de autoridades no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o relator para novos esclarecimentos. Bem, senhor presidente, eu creio que, como relator neste momento, né, também não posso deixar de aproveitar o ensejo para defender aquilo que sempre defendemos, especialmente a mudança no modelo de escolha. Eu creio que o Congresso Nacional, o Senado especialmente, tem o dever de debruçar-se sobre esse tema para encontrar um modelo que premie especialmente a meritocracia. Eu não tenho nenhuma dúvida que, neste caso, o indicado preenche todos os requisitos e, portanto, se o critério fosse o da meritocracia, ele seria indicado com louvor, aprovado com louvor. Mas esse momento destas discordâncias, desse embate, é um momento adequado para propugnarmos por um novo modelo de escolha de ministros dos tribunais superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal, onde estão fincados os alicerces básicos do Estado de Direito Democrático. Então, eu creio que esse é o momento para essa discussão. Em relação à audiência pública, o presidente aguarda o requerimento, porque nós não sabemos com quem seria essa audiência pública, já que a verdadeira e necessária audiência pública se dará na sabatina com o doutor Luiz Edson Fachin. Esta é a audiência pública imprescindível, necessária, e que se dará, e que, se necessário for 2 ou 3 dias de sabatina, que sejam realizados 2 ou 3 dias de sabatina, para que se esgote todas as dúvidas dos senhores senadores. Como relator também, não me oponho a, se o presidente e a comissão entender necessário, realizar esta sabatina um dia após, 2 dias após, uma semana após. Não há, da nossa parte, nenhum óbice a esse desejo dos senhores senadores, se houver justificativa para essa protelação. É preciso que justificativas existam para que a protelação tenha sentido. E da nossa parte, se justificativas forem apresentadas, não haverá óbice algum. De qualquer forma, quem conduz essa questão é o presidente da comissão. Enquanto relator, neste caso, cumpro o meu dever. Mas, evidentemente, concordo e apoio qualquer alteração regimental que tenha por objetivo tornar as sabatinas mais adequadas para as exigências atendendo às exigências da sociedade. Nós estamos discursando há muito tempo sobre isso, nós estamos debatendo em todas as sabatinas, questionamos, reclamamos e não promovemos as mudanças necessárias. Que se promova, então, o que é necessário de mudança para que as sabatinas se tornem adequadas. Mas a realidade de hoje é esta, e como relator, senhor senador Eunício Oliveira, é do meu dever proceder da forma como estou procedendo.